Dia 7 de agosto. Capítulos de hoje: Provérbios 7, 2 Crônicas 22 e 23. Provérbios 7. Meu filho, obedeça às minhas palavras e no íntimo guarde os meus mandamentos. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Guarde os meus ensinos como a pupila dos seus olhos. Amarre-os aos dedos, escreva-os na tábua do seu coração. Diga à sabedoria: você é minha mãe, e chame ao entendimento seu parente. Eles o manterão afastado da mulher imoral, da mulher leviana e suas palavras sedutoras. Da janela de minha casa, olhei através da grade e vi entre os inexperientes no meio dos jovens um rapaz sem juízo. Ele vinha pela rua, próximo à esquina de certa mulher, andando em direção à casa dela. Era crepúsculo, o entardecer do dia. Chegavam as sombras da noite e crescia a escuridão. A mulher veio então ao seu encontro, vestida como prostituta, cheia de astúcia no coração. Ela é espalhafatosa e provocadora. Seus pés nunca param em casa. Uma hora na rua, outra nas praças. Em cada esquina fica à espreita. Ela agarrou o rapaz, beijou-o e lhe disse descaradamente: tenho em casa a carne dos sacrifícios de comunhão que hoje fiz para cumprir os meus votos. Por isso saí para encontrá-lo. Vim à sua procura e o encontrei. Estendi sobre o meu leito cobertas de linho fino do Egito. Perfumei a minha casa com mirra, aloé e canela. Venha, vamos embriagar-nos de carícias até o amanhecer. Gozemos as delícias do amor, pois o meu marido não está em casa. Partiu para uma longa viagem. Levou uma bolsa cheia de prata e não voltará antes da lua cheia. Com a sedução das palavras o persuadiu e o atraiu com o dulçor dos lábios. Imediatamente ele a seguiu como o boi levado ao matadouro ou como o cervo que vai cair no laço até que uma flecha lhe atravesse o fígado, ou como o pássaro que salta para dentro do alçapão sem saber que isso lhe custará a vida. Então, meu filho, ouça-me, dê atenção às minhas palavras. Não deixe que o seu coração se volte para os caminhos dela, nem se perca em tais veredas. Muitas foram as suas vítimas, os que matou são uma grande multidão. A casa dela é um caminho que desce para a sepultura, para as moradas da morte. 2 Crônicas 22. Então o povo de Jerusalém proclamou Acasias, filho mais novo de Jeorão, o novo rei, pois os bandos de saqueadores que vieram com os árabes tinham matado todos os filhos mais velhos de Jeorão. Assim, Acasias, filho de Jeorão, reinou em Judá. Acasias tinha 22 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por 1 ano. Sua mãe era Atalia, neta do rei Onri. Acasias também seguiu o exemplo da família do rei Acabe, pois sua mãe o incentivou a praticar o mal. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como a família de Acabe. Depois da morte de seu pai, eles se tornaram seus conselheiros e o levaram à ruína. Seguindo o conselho deles, Acasias se uniu a Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, na guerra contra Hazael, rei da Síria, em Ramote-Gileade. Quando os sírios feriram Jorão na batalha, ele voltou a Jezreel para se recuperar dos ferimentos sofridos em Ramote. Visto que Jorão estava ferido, Acasias, rei de Judá, foi visitá-lo em Jezreel. Deus havia decidido que essa visita seria a ruína de Acasias. Enquanto Acasias estava em Jezreel, saiu com Jorão ao encontro de Jeú, neto de Ninsi, a quem o Senhor havia escolhido para destruir a dinastia de Acabe. Quando Jeú executava o juízo contra a família de Acabe, encontrou alguns oficiais de Judá e parentes de Acasias que o serviam, e o matou. Então os homens de Jeú partiram em busca de Acasias e o encontraram escondido na cidade de Samaria. Eles o trouxeram a Jeú e o mataram. Acasias recebeu um sepultamento digno, pois o povo disse: ele era neto de Josafá, homem que buscou o Senhor de todo o coração.
Contudo, nenhum dos membros da família de Acasias que sobreviveram conseguiu reinar em seu lugar. Quando Atália, mãe de Acasias, rei de Judá, soube que seu filho estava morto, mandou exterminar o restante da família real de Judá. Mas Jeosseba, filha do rei Jeorão, pegou Joás, o filho ainda pequeno de Acasias, dentre os outros filhos do rei que estavam para ser mortos, e o colocou num quarto com sua ama. Assim, Jeosseba, esposa do sacerdote Joiada e irmã de Acasias, escondeu o menino para que Atália não o matasse. Joás ficou escondido com eles no templo de Deus durante 6 anos, enquanto Atália governava o país. 2 Crônicas 23. No 7º ano do reinado de Atália, o sacerdote Joiada decidiu agir. Criou coragem e fez um acordo com os comandantes dos batalhões: Azarias, filho de Jeroão; Ismael, filho de Joanã; Azarias, filho de Obed; Maaceias, filho de Adaías; e Elisafate, filho de Zicre. Esses homens viajaram por todo o reino de Judá e convocaram os levitas e os chefes das famílias de todas as cidades para irem a Jerusalém. Todos se reuniram no templo de Deus, onde firmaram um pacto solene com o jovem rei, Joás. Joiada lhes disse: "Aqui está o filho do rei. Chegou a hora de ele governar. O Senhor prometeu que um descendente de Davi seria nosso rei. Vocês devem fazer o seguinte: quando os sacerdotes e os levitas entrarem em serviço no sábado, 1/3 parte de vocês ficará de guarda nas portas, outra 1/3 parte irá ao palácio real, e a última 1/3 parte ficará de guarda na porta do alicerce. Os demais permanecerão nos pátios do templo do Senhor. Lembrem-se, apenas os sacerdotes e os levitas de serviço podem entrar no templo do Senhor, pois foram consagrados. O restante do povo deve obedecer às instruções do Senhor e ficar do lado de fora. Vocês, levitas, posicionem-se em volta do rei, de armas na mão. Matem qualquer pessoa que tentar entrar no templo. Permaneçam com o rei, aonde ele for." Então os levitas e o povo de Judá fizeram tudo o que o sacerdote Joiada ordenou. Os comandantes se encarregaram dos homens que iam entrar em serviço naquele sábado e dos que iam sair. O sacerdote Joiada não deixou ninguém ir para casa no fim do turno. Depois, Joiada forneceu aos comandantes as lanças e os escudos grandes e pequenos que haviam pertencido ao rei Davi e que estavam guardados no templo de Deus. Posicionou todos os homens em volta do rei, de armas na mão. Formaram uma fileira desde o lado sul do templo até o lado norte e ao redor do altar. Então Joiada e seus filhos trouxeram Joás, o filho do rei, para fora, puseram a coroa em sua cabeça e lhe entregaram uma cópia da lei. Depois ungiram Joás e o proclamaram rei. E todos gritaram: "Viva o rei!" Quando Atália ouviu o barulho do povo correndo e os gritos de louvor ao rei, foi para o templo do Senhor, onde o povo estava reunido. Ao chegar, viu o rei em pé, no lugar de honra junto à coluna na entrada do templo. Estava rodeado pelos comandantes e tocadores de trombeta, e gente de toda a terra se alegrava e tocava trombetas. Cantores com instrumentos musicais dirigiam o povo numa grande celebração. Quando Atália viu tudo isso, rasgou as roupas e gritou: "Traição! Traição!" Então o sacerdote Joiada ordenou aos comandantes encarregados das tropas: "Levem-na aos soldados que estão na frente do templo e matem qualquer pessoa que a seguir." Pois o sacerdote tinha dito: "Ela não deve ser morta dentro do templo do Senhor." Eles a prenderam e a levaram à porta dos cavalos, no terreno do palácio, e a mataram ali. Joiada fez uma aliança entre ele, o povo e o rei, estabelecendo que eles seriam o povo do Senhor. Todo o povo foi ao templo de Baal e o derrubou, demoliram os altares, despedaçaram os ídolos e executaram Matã, sacerdote de Baal, em frente aos altares.
Joiada encarregou os sacerdotes e os levitas de cuidarem do templo do Senhor, segundo as instruções de Davi. Ordenou que apresentassem holocaustos ao Senhor, como ordenava a lei de Moisés, com cânticos e alegria, conforme Davi tinha instruído. Também pôs guardas à porta do templo do Senhor, para que não entrasse ninguém que por algum motivo estivesse cerimonialmente impuro. Então os comandantes dos batalhões, os nobres, os governantes e todo o povo da terra escoltaram o rei para fora do templo do Senhor. Passaram pela porta superior e entraram no palácio, onde o rei se sentou no trono real. Todo o povo do reino se alegrou e a cidade ficou em paz, pois Atália tinha sido morta.